Estamos ao vivo, Adi. Boa noite, amigas, amigos, companheiras, companheiros. Estamos de volta com mais uma conversa aqui, né, nos nossos domingos, às 6h30, nesse cenário quente, né? Quente não é só metaforicamente, não. Pelo menos aqui no Rio de Janeiro, quente literalmente, com calor desgraçado. Um verão que a pandemia não deixa aproveitar, a não ser sofrer, né, com as agruras do calor. Mas você que está aí que está na nossa página no YouTube, inscreva-se no canal, né? Muito importante. Dê o like, curta a página. Você que está nas outras redes, Facebook, Twitter, né? Curta, né? Comente, chame os amigos. Né? Vamos ampliar aí a nossa rede, a nossa presença, em termos de quantidade, em termos de qualidade. É muito importante, né, que isso aconteça. Estamos também na página do meu querido amigo, companheiro Paulo Pimenta, sua página no Facebook, no YouTube. E pedimos também a você que diga se o áudio está chegando bem, se o vídeo está chegando bem. Se houver algum problema que nós possamos resolver por aqui, nós resolvemos, tá? E quero muito saber também da cidade de onde você está falando. Estou aqui do Rio, de que bairro, né? De que país também. É muito comum, né, que tenhamos aí gente nos acompanhando aí de todos os quadrantes do mundo, né? Isso é muito bacana, é sempre bom saber e registrar, né, quando isso acontece, tá? E, enfim, tivemos uma semana aí, semana cheia, né, semana cheia de episódios, né? A matéria da Veja com pedaços aí dos diálogos imorais aí entre Moro e Dallagnol, né, obtidos na Operação Spoofing, Bolsonaro xingando, né, enlouquecendo, surtando, né, e se lambuzando de leite condensado, especulações sobre o que pode acontecer no Supremo, né, com o julgamento, né, do habeas corpus do ex-presidente Lula, a pandemia que continua matando e a vacinação que continua não acontecendo, né? Enfim, temos aí vários assuntos, esse e outros. Se vocês tiverem ideias aí, temas aí para nós debatermos aí, né, joguem para cá, tá? É sempre bom estar com vocês. E das nossas conversas aqui sempre surgem boas ideias, né, de quem está nos vendo e ouvindo, tá? Como é que está aí, Renan? Boa noite, Valdir. Boa noite a todos e todas os nossos ouvintes parceiros. Aqui é o primeiro comentário da nossa sempre presente, constante aqui, é a nossa companheira Sônia Kemp. Aí nós temos aqui de Armazém, Santa Catarina, o Paulo Moraes. De Palmas, Tocantins, a Érica Jardim. De Tinguá, no Ceará, o Roberto Ruas. De João Pessoa, na Paraíba, o Fábio Teixeira. De Jesuítas, no Paraná, o Brás Pereira. De Olinda, a Marisete Souza. A Diane Coimbra aqui diz, ó, o Vasco foi garfado na cara de pau. É verdade, né? Com o Vasco tudo é sofrimento. Mas nós vamos nos manter na primeira divisão. Com muito sofrimento, mas vamos. Nós temos que enfrentar a todos e a tudo. A Anne Lima, de São Paulo. O César Marçal, de Nova Friburgo, manda um abraço para você. De Carnaubais, Rio Grande do Norte, Marcos Outro abraço. Pessoal comentando aqui da carreata bicicletada em Curitiba, de centenas de bicicletas. Então, um tema para a gente comentar hoje também. Aliás, o Facebook, eu fui entrar aqui na sua página agora, o Jim me lembrou aqui um vídeo seu, colocou em destaque
fora Bolsonaro. Há mais de um ano, antes da pandemia, eu lembro esse vídeo aqui, ó, pela iluminação e pelo microfone, eu estava aí com você. Nas nossas noites de domingo, quando eram ao vivo, né? Presencialmente, eu e você. Aí aqui em São Luís, a Kátia Alves, o Luiz Fernando Medeiros, de Juiz de Fora, de Salvador, a Rúbia Araújo, de Tramandaí, Rio Grande do Sul, Elizabeth Lopes, e diz que lá tá super quente também. Ela tá na praia, no litoral do Rio Grande do Sul. De Manaus, que é um município que mais é castigado, né, por essa pandemia hoje no Brasil, com a nova variante, ó, presente em 91% dos casos analisados numa pesquisa recente. A gente ainda não tem muitas informações sobre ela, mas, ao que tudo indica, tem uma maior transmissibilidade. Enfim, o Brasil precisa se preparar e a gente não está vendo prioridade do poder público sobre isso. A gente tem a nossa turma aqui de Cabo Frio, Petrópolis, Natal, Peruíbe, São Paulo, Curitiba. Vamos lá. Tem muita gente, não vai dar para ler tudo aqui. Vamos entrar um pouquinho na nossa pauta. Daqui a pouco a gente vai falar. Eu acho que hoje, gente, vamos compartilhar, porque eu acho que as informações importantes que o Adi vai dar aqui e vai comentar sobre os novos vazamentos, não, né? As informações das conversas que são mais graves do que a Vaza Jato indicou, do que o que foi divulgado pela Vaza Jato. Então é importante que agora, com acesso a essa documentação, que é legal e que pode constituir prova contra os autores dessas comunicações, né, que a gente tenha essa informação para instrumentalizar o nosso debate nas ruas e nas redes. Tem um movimento pelo impeachment, que eu acho que é um movimento importante nas redes, que está tomando uma grande dimensão nos últimos dias. Ele tem cobrado muito, Adi, e amanhã começa o processo de eleição das mesas diretoras do Parlamento Nacional, que é o Lira não. Porque imagina o que seria neste momento de enfrentamento que a gente precisa para que o Brasil supere esse vírus, que a gente retire o aliado do vírus da presidência da República, um aliado dele na presidência da Câmara, engavetando todos os pedidos de impeachment. Qual é a expectativa e qual a importância, independente de apresentar uma ou outra posição de uma defesa de candidatura, mas qual a importância dessas eleições que acontecem a partir de amanhã? De fato, pessoal, primeiramente aqui, obrigado, Fernando Otero, sempre gentil. De fato, Renan, pessoal, nós estamos vendo, né, exemplo disso, a repetição das carreatas, bicicletadas, enfim, né? Mas começa a crescer, não é só no Brasil, não, né? Esse movimento Stop Bolsonaro é um movimento internacional, um movimento mundial. O Bolsonaro é uma ameaça, não é só o Brasil, né? Todo genocida é uma ameaça também a genocida, né? Um sujeito que dissemina a epidemia, né? Ele acaba tendo uma ameaça a outros povos também. Então, começa esse movimento, ele começa a ganhar corpo, começa a crescer, começa a se robustecer, né? Ele é suficiente para que o Congresso decrete o impeachment? Acho que ainda não, mas ele vai chegar lá. Isso é a luta política, né? Porque Bolsonaro não coleciona só leite condensado, não. Ele coleciona mais diversos crimes, né? Tanto crimes de responsabilidade quanto crimes comuns. E todos nós sabemos que, para que o impeachment seja apreciado pelo Congresso Nacional, há necessidade da Câmara dos Deputados votar a sua admissibilidade. E quem submete pedidos de impeachment ao plenário da Câmara é o presidente da Câmara, só ele, mais ninguém. Ele que decide a pauta, ele que decide se arquiva ou se bota para
para votar, vota para apreciar, né, a admissibilidade. O Rodrigo Maia não fez uma coisa nenhuma, o Rodrigo Maia tem engavetado. Está lá, estão todos eles lá, parece mais de 60 pedidos, cada qual com o seu objeto, enfim, com o seu crime, né? E está lá engavetado. Ora, justifica-se que a palavra de ordem Lira não ganhe esse peso aí no debate nas redes sociais, porque se o Arthur Lira, que é do Centrão, ganhar essa eleição para a mesa da Câmara, já se sabe de antemão que ele não vai pautar o impeachment. Ele é o candidato do Bolsonaro. Como é que ele seja? O Centrão não é fiel a ninguém, pessoal. O Centrão faz negócio. Arthur Lira, como bom representante do Centrão, ele vai chegar, caso, né, seja eleito, ele chegaria à presidência da Câmara para fazer negócio. Né? Um negócio. E já se fala em recriação de ministério para abrigar o Centrão, são 3 bilhões de emendas, enfim, o Brasil, né, à míngua de vacina, sem os investimentos que deveriam ter acontecido no enfrentamento dessa pandemia. Dinheiro sendo jogado fora aí para comprar deputado. Né? Então, a vitória do Arthur Lira vai significar um duro golpe no movimento contra Bolsonaro. Possivelmente aquilo vai me dizer, não é tudo farinha no mesmo saco, Arthur Lira, Baleia Rossi, pode até ser. Mas os movimentos que estão por trás de Arthur Lira e de Baleia Rossi não são farinha no mesmo saco. É nisso que nós temos que prestar atenção. O movimento, né, que é um arco amplo aí de apoio, né, de partidos à esquerda e partidos de direita, que estão por trás da candidatura de Baleia Rossi, tem um compromisso de democratização dos trabalhos na Câmara e, inclusive, de apreciação dos pedidos de impeachment. É claro que com Baleia Rossi, e repito, por conta dessa base de apoio e com base nos compromissos que ele assumiu com esse movimento, não dá para dizer que é tudo farinha do mesmo saco. Repito, as trajetórias, as personalidades, os perfis, você pode até dizer que trata-se de farinha do mesmo saco. Mas os movimentos por trás de cada um, não. Os movimentos que estão sustentando a candidatura de cada um não são farinha do mesmo saco. É isso que explica essa popularidade, né, do Lira não. Então, pessoal, ter um presidente da Câmara que esteja disposto a apreciar os pedidos é muito importante, é crucial. Né? Pode ser uma ducha de água fria no movimento fora Bolsonaro, né, ter um presidente desde já que vai anunciar que não vai pautar coisíssima nenhuma. É claro que o movimento fora Bolsonaro ele existe, independentemente do que vai acontecer na Câmara, mas uma derrota do Arthur Lira seria muito bom para o nosso movimento, né? Para o movimento de ruas, para o movimento da sociedade. Ninguém aguenta mais Bolsonaro. Né? Ele ainda tem, infelizmente, 25%, né? Embora esse número tenha caído, né? Quer dizer, ter chegado a 25%, ele caiu lá de cima, né? Mas ainda é um número que pode fazer com que ele chegue até o fim do governo, dispute as eleições e vá para o segundo turno. Nós temos que desgastar ainda mais Bolsonaro. Presidente forte não sofre impeachment. Né? Quem sofre impeachment é presidente que já está derrotado. Que já não tem maioria no Congresso Nacional, por força também do movimento de rua. O movimento de rua está começando a se formar agora, está começando a ganhar força agora. Então, pessoal, espero, é amanhã a eleição, né? Eu espero que o Lira seja derrotado. E aí, Renato?
E aí, Renan? Opa, tava sem áudio. Deixa eu só fazer uma correção que eu acabei. Tenho que bloquear uma bolsominion que tá aqui, mas eu acabei bloqueando a companheira Maria Tereza. Eu vou no Facebook em seguida para desbloquear ela. Mas vamos lá. O Adi. Então, desde já, com aqui as nossas desculpas da Maria Sim, Tereza. sim, não, foi só um erro operacional mesmo. É Mas aí, operacional, viu, a gente já está corrigindo isso. isso. Eu acho que todo mundo está querendo saber, Adi. Eu vou colocar aqui a pergunta na tela. Você escreveu um pouco sobre isso, mas eu acho que a gente pode aprofundar. Os diálogos apreendidos na Operação Spoofing, os quais a defesa do presidente Lula teve acesso recentemente, eles podem sepultar as condenações de Lula na Lava Jato? Comenta um pouquinho, porque eu acho que esse é o tema da semana, do ponto de vista da política, que pode recolocar no jogo o maior artilheiro dos trabalhadores e do povo pobre brasileiro. Olha, pode ser. Pode sepultar, sim, as condenações ao anular, né? Essas condenações podem vir a ser anuladas porque foram proferidas por juiz manifestamente parcial. Atuou com manifesta falta de isenção. Todos nós sabemos, não precisa ser estudante de direito ou jurista para saber disso, o juiz, para ser imparcial, ele tem que manter uma equidistância das partes. No caso do processo penal, o juiz não pode ser aliado da acusação e não pode ser aliado da defesa. Não pode ser amigo do promotor e não pode ser amigo do advogado. No caso do réu. De forma que tudo que Moro não foi, né, na condução desse processo foi ser imparcial. Ele não foi imparcial. O que nós temos que entender aí? O pessoal me pergunta, mas vem cá, mas não tem já vaza-jato? Esses diálogos já não foram divulgados? Não estão repetindo aí? Pessoal, é o seguinte. Quando a vaza-jato explodiu, né, em junho, julho de 2019, o Moro, Dallagnol, etc., passaram a perseguir os hackers, né, botou a Polícia Federal no encalço da turma que conseguiu burlar lá os sistemas de segurança lá dos celulares dele, lá do Telegram, enfim, e conseguiram apreender os diálogos que foram entregues ao Intercept, né, ao Glenn Greenwald, enfim. E a Polícia Federal acabou chegando aos hackers. E não só os prenderam, né, como apreenderam seus celulares. E no celular daquele que parecia ser o chefe do grupo, enfim, o Walter Delgatti, no celular dele estava ali tudo, né? Inclusive, ele revela isso naquela entrevista à CNN. Ele grampeou uma série de personalidades, não foi só Lava Jato, não. Mas o que dá para entender desse imbróglio todo? O que ele entregou ao Intercept é uma parte do diálogo. Ainda tem muito mais coisa. É isso que dá para entender. Dá para entender lendo a decisão do ministro Lewandowski, que mandou entregar esse material à defesa do presidente Lula desde o ano passado. E mesmo o Intercept fez uma seleção daquilo que recebeu, né? Nem tudo veio a lume. O Glenn várias vezes disse que havia conversas pessoais, então, nesse sentido, está correto, não tem cabimento que
conversas de natureza pessoal, né, sejam... Que aí nós estaríamos agindo, eles estariam agindo igual a Lava Jato, né, que expôs, por exemplo, a família do presidente Lula, que divulgou diálogos de natureza pessoal, até diálogo meu com o presidente Lula, diálogo informal entre mim e ele, foi divulgado. Então, agora, não se sabe também, toda vez que você faz uma seleção, você usa critérios. Bom, isso aqui eu vou divulgar, isso aqui eu não vou divulgar. Não sei se havia, daquilo que o Intercept recebeu, se havia coisas relevantes que deixaram de ser divulgadas. Agora, repito, tudo indica que o acervo que a Operação Spoofing apreendeu, né, é muito mais muito mais do que aquilo que foi entregue ao Intercept. É o tempo que vai dizer isso, né? O processo está sob sigilo, a pedido da defesa do próprio presidente Lula, para não haver tumulto processual, né? Podem aparecer aí revelações bombásticas, diálogos bombásticos, pode. Enfim, nós vamos ter que esperar esses diálogos aparecerem e o sigilo ser suspenso, né? E por que esses diálogos podem sepultar as condenações do Lula? Já era para ter sepultado há muito tempo. Aquilo que a Vaza Jato divulgou já bastaria, Moro ter aceitado o cargo do ministério, enfim. Só que, pelo menos, essa pequeníssima parte que foi divulgada na sexta-feira pela revista Veja, né, já dá mostra ali o Sérgio Moro combinando com o Dallagnol, né, a condenação do Lula. Só esse diálogo já bastaria, mas tem muito mais coisa, né? Tem a história do dinheiro, né? A apropriação do dinheiro em combinação lá com procuradores dos Estados Unidos, tem a combinação com o procurador da Suíça. Esse procurador-geral da Suíça, o ex, né, está sendo processado na Suíça por conta dessas relações imorais com a Lava Jato. Inclusive, num dos diálogos, aparece ele dizendo que queria ser contratado pela Petrobras. Vocês vejam a que nível essa turma chegou. Então, as condenações podem ser sepultadas? Podem, porque elas foram assinadas, né, por... A do Triplex, né, foi pelo Moro, a condenação de Atibaia não, mas mais à frente eu vou comentar isso também. Mas pode sim, tá? Então a resposta é positiva. E vou repetir aqui, pessoal, o que eu tenho dito várias vezes, tenho dito desde que eu exerci mandato parlamentar. Não, essa turma não pode ficar impune, porque são crimes gravíssimos. Tem a gravidade dos crimes em si, e são mais graves ainda por quem foram cometidos. Por agentes públicos cuja missão constitucional é de resguardar a ordem jurídica, é de assegurar direitos e garantias fundamentais, é de resguardar os direitos das partes no processo. E nada disso foi observado, muito pelo contrário, eles tramaram contra o Estado Democrático de Direito, tramaram. Moro não era o juiz, Moro era o carrasco, Moro estava escalado para condenar. E os procuradores para montar provas, para dar a impressão de que o rito que a Constituição exige, que os códigos exigem, que esse rito foi obedecido. Tudo isso não passou de uma farsa. Eles cometeram, assim como o Bolsonaro coleciona crimes, eles também colecionam crimes, eles também colecionaram crimes. Do pouco que já foi divulgado, rapidamente eu fiz em tese, eles praticaram prevaricação, né?
tinha motivação pessoal nos atos que Moro e os procuradores praticavam. Violação de sigilo funcional, né? Aqueles vazamentos seletivos à imprensa, o objetivo com eles era intimidar os acusados e obter deles delações forçadas. Abuso de autoridade, né? As prisões, a maior parte delas era efetuada, né? As prisões eram efetivadas com abuso de poder, né? Condições coercitivas, prisões temporárias, prisões preventivas com fins estratégicos, né? Não era com o fim de resguardar o processo, era para fim de condenar. É isso que eu chamo de fim estratégico. Direitos e garantias legais da advocacia foram violados, né? Advogados de defesa foram grampeados. Né? Aquela interceptação telefônica da família do Lula com a Dilma, né? A divulgação dessa interceptação ilegal, também ilegal, é crime também. Até a segurança nacional, não gosto muito de alegar a lei de segurança nacional, mas está em vigor. A lei de segurança nacional, se não me engano, artigo 10º, artigo 13º, não me lembro, foi violada, né? Os procuradores entregaram documentos e se comunicaram ilegalmente com órgãos estrangeiros, né? O que significou quebra criminosa de sigilo, porque se tratava de interesse do Estado brasileiro. Associação criminosa, se juntaram juízes, procuradores e delegados em tese para praticar crimes, no exercício dos cargos que ocupavam. Eles que juravam, né, combater a corrupção, em tese cometeram corrupção passiva. Né? Os diálogos revelam a atuação parcial deles durante toda a operação e as vantagens que eles obtiveram depois. Né? Dinheiro, lá o fundo bilionário do Ministério Público, né? Moro, né, recebendo como prêmio o Ministério da Justiça, no governo que ele ajudou a eleger, o governo de Bolsonaro. Né? E agora continua, né, isso configura a corrupção passiva, continua sendo regiamente remunerado pelas empresas que ele ajudou a quebrar naquela consultoria. Né? Então, esse pessoal, quem ainda está ocupando cargo público, tem que ser expulso, apurado, né? Dado a eles o devido processo legal, né? O amplo direito de defesa, se ao final restar configurado que cometeram crimes, tem que ser punidos, né? Tem que sentar no banco do réu. Se o sistema de justiça brasileiro não der uma satisfação à sociedade brasileira sobre isso, o sistema de justiça, sobretudo o sistema penal, está falido, está desmoralizado, ninguém mais vai acreditar nisso. Nós vamos voltar à época da justiça com as próprias mãos. Como é que está aí, Renan? Adi, eu já quero emendar aqui, tem muita gente comentando, mas eu quero que você comente, porque saiu numa coluna do Estadão que ganhava força no Supremo Tribunal Federal uma tese segundo a qual o Moro é suspeito, é inegável a contundência das provas materiais, diferente das provas utilizadas pela Lava Jato. Não dá margem a outra interpretação, mas que o Lula continuaria inelegível. Você pode explicar isso? A juíza copia e cola, que inclusive já teve outras sentenças anuladas, né, pelo próprio TRF4, em questões muito similares, questões inclusive na sentença que ela proferiu poucos meses depois dela assumir, pouquíssimos meses, né, foi em fevereiro, e o Moro deixou no final de 2018 a sua posição. Ela proferiu uma sentença condenando o Lula, em que copiava trechos das sentenças do Moro. Então, mas essa sentença dela tem validade? Você acha que tem espaço para essa tese no Supremo? Boa noite, João Moreira. Pessoal, hoje alguns blogs publicaram uma especulação. Então, repito, especulação de que no Supremo estar-se-ia articulando uma no cravo, outra na ferradura. Né? Ou seja, tá bom, o Moro é suspeito, mas o Lula continua sem os direitos políticos. Eu vou
insistir no termo especulação. Não sei de onde surgiu essa informação. É possível que haja rumores lá no Supremo sobre isso? Vamos lá, pessoal. O Lula tem 2 condenações contra ele. Uma condenação diz respeito ao famoso triplex, chamado triplex do Guarujá. Esta condenação, esta sentença foi assinada pelo então juiz, hoje próspero empresário, Sérgio Moro. A outra condenação, a do sítio de Atibaia, já não foi assinada pelo Sérgio Moro. O Moro já havia largado a magistratura, já havia aceitado, não sei se ele já havia largado, mas já havia aceitado o convite para ser ministro da Justiça, já estava se preparando para receber o seu prêmio, né, pela inelegibilidade do presidente Lula em 2018. A partir dessa constatação, porque o Lula ele tem que ser, para os direitos políticos dele serem devolvidos, tem que anular as 2 condenações, as 2 sentenças. Se anular só uma, não adianta. Porque ambas foram confirmadas em segunda instância. Em tempo recorde, vocês lembram. O TRF da 4ª Região manteve ambas as condenações. A condenação assinada pelo Sérgio Moro e a condenação assinada pela juíza Gabriela Hart, que, num dado momento da vida, passou a ser conhecida carinhosamente como Gabriela Copia-Cola Hart. E aí? Olha, pessoal, isso é um absurdo. Ninguém é parcial parcialmente. Eu sou parcial aqui, não sou imparcial lá. Se o réu mesmo, se as acusações são similares, o Moro, embora não tenha assinado a condenação de Atibaia, ele conduziu todo o processo. O processo chegou pronto, né, para Gabriela Hart. Chegou pronto. Né? Ele fez a instrução, ele ouviu testemunhas, ele tomou depoimento. Né? Ela praticou mais um ato antes da sentença, que foi aquela oitiva em que ela foi grosseira com Lula, vocês devem lembrar, foi intimidatória, né? E ponto. E, aliás, já mostrando também a sua má vontade com o réu. Né? Mas, enfim, são outras. Então, não há como aceitar que Moro... Que, pessoal, aqui no Brasil, é por isso que nós estamos lutando contra tudo e contra tudo, inclusive contra o presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, que deu uma liminar, né, e procedeu ao famoso sentar em cima do juiz de garantias. Ou seja, separar a figura do juiz que faz a instrução do juiz que vai julgar a causa. Porque se o juiz ele é parcial, se ele é suspeito, ele vai montar a instrução, vai preparar o processo como ele quer. Como o Moro queria a condenação do Lula, ele, não, essa prova aqui, essa aqui eu quero, essa aqui eu não quero. O Dallagnol, você tem que telefonar lá para fulano de tal. O procurador aqui não pode tomar depoimento, não, pô. A procuradora, ela não sabe interrogar. Então, como é que não vai se anular tudo isso? Todos esses atos. O juiz é suspeito na sua inteireza. Todos os atos que ele praticou estão contaminados. Não é só a decisão. A decisão é o ato final, é o ato derradeiro. E mais, pessoal, tentem dar uma lida no que a Veja publicou. Num dos diálogos, o Moro fala com o Dallagnol, citando Atibaia e o Dallagnol explicando, não, em relação ao sítio, nós vamos alegar. Olha só
a parte, no caso, o acusador, dizendo ao juiz como é que ele vai fazer. Nós vamos alegar lavagem de dinheiro e outro crime. Em relação ao sítio de Atibaia, isso está completamente contaminado. Se o Supremo Tribunal fizer isso, vai ser outro escândalo. Sinceramente, o Supremo ele se desmoraliza como corte constitucional e isso vai ter repercussão em todos os meios jurídicos do planeta. Isso será um escândalo. Eu não acredito nisso. Eu não posso acreditar nisso. Porque é tão monstruoso, é tão idiota, é tão estúpido. Né? O Moro era parcial. É isso que se pede que se julgue nesse habeas corpus. Todos os atos que ele praticou têm que ser nulos. Então, todos os atos, até a sentença, embora esta de Atibaia não tenha sido assinada por ele, esses atos são nulos. Então, essa sentença o processo não poderia ter chegado até a sentença, porque o processo foi conduzido por um juiz parcial, por um juiz suspeito, por um juiz que não tinha isenção. Então, eu espero que essa especulação, esse rumor, ele não tenha amparo na realidade. Espero que o Supremo Tribunal Federal, a segunda turma, como prometeu o ministro Gilmar Mendes, paute imediatamente esse habeas corpus, após o recesso. O Supremo vai terminar agora, nesses primeiros dias de fevereiro, e, com base em prova já legitimada por laudo pericial, com base em prova inequívoca da parcialidade de Moro, anule ambas as condenações, tanto a do triplex quanto a de Atibaia. E não é porque eu estou torcendo. Eu torço pelo Vasco. Aqui não é torcida. Aqui é análise técnico-jurídica de um processo. Não há, seria uma aberração que não tem cabimento nem no julgamento de primeira instância, quanto mais no Supremo Tribunal Federal. Praticar uma barbeiragem dessa, não. Aqui o Moro, aqui não, aqui ele é sentença, aqui ele é suspeito, mas lá não é ele que assina. Só que houve uma série de atos praticados por ele que levaram a, digamos assim, convicção da juíza Gabriela Rasco, que ela recebeu o processo pronto. Processo esse montado por Moro em conluio com os procuradores. Isso não pode prevalecer. E não vai prevalecer. Seria uma aberração. Estaria tendo lugar lá no Supremo Tribunal Federal. Eu espero ter esclarecido isso aí às pessoas. Bem, eu acho então que esses elementos aí colocam no cenário aí, Adi, essa novidade, né? A Vaza Jato superada, quem diria, né? E é curioso, porque o próprio... Olha só, eu não sei se é exatamente a Vaza Jato superada, porque a fonte da Vaza Jato é a mesma. Não, eu sei, mas... A Vaza Jato usou o material entregue pelos hackers, só que tudo indica que eles não entregaram tudo. Sim. Ou a escolha mesmo, Adi, veja, a análise, como a defesa do Lula já tinha acesso ao que a Vaza Jato tinha publicado, foi em busca de outras informações, são toneladas de arquivos. Adi, quando a gente pensa, são 7 terabytes de arquivo. Para você ter uma ideia, nós estamos tratando de arquivo de texto. Texto ocupa muito pouco espaço. A quantidade de texto, isso daí é mais que uma biblioteca... tem mais texto nesses do que todos os seus livros aí juntos de mensagens, entendeu? É muita informação. Então, certamente, quando eu falo superado, é porque, às vezes, o olhar do jornalista não teve tanta atenção quanto o olhar do advogado do Lula, que está muito mais atento a questões de legalidade ali na defesa do presidente Lula, enfim. Mas a gente vê luz no final do túnel, né? Isso é importante. E essa luz no final do túnel, eu já queria emendar. Você já falou sobre isso aqui, mas eu estou pensando em colocar agora uma matéria de 2 minutinhos para a gente ver o que você apontava há pouco como uma necessidade, né, de ganhar as ruas e ganhar força na população fora Bolsonaro. E hoje foi um dia importante de manifestações. Eu vou colocar rapidamente, Adi, essa tela, esse vídeo sobre as manifestações de hoje, do UOL, insuspeito, não é nem nada produzido pela militância,
só para introduzir a importância do dia de hoje, né, dos últimos dias aí, com essa perspectiva, essa luz no final do túnel, dadas as provas contundentes da parcialidade, que a gente já sabia, mas que agora tem uma materialidade em conteste, mas as manifestações de rua também em defesa da saúde da população brasileira e pelo impeachment do Bolsonaro. Bora, Bolsonaro! Você pode ver aí, a gente pode estar comentando a de Brasília, né, manifestação. Rio, São Paulo, Brasília. Vocês veem que não é meia dúzia de carros. Eu estou vendo pela primeira vez, viu, pessoal? Não tinha visto ainda não. Estou vendo aqui com vocês. Muito carro, né? Muito carro. Há muito tempo. Claro que a pandemia agravou isso, mas mesmo antes da pandemia, nós sentimos falta de manifestações de rua repudiando Bolsonaro. E agora elas começam a acontecer. Então isso tem que crescer, né? Isso tem que crescer. Embora nós estejamos vendo bandeiras vermelhas aí, carro com Lula e tal, isso é sempre filmado com destaque, mas não é só... Não nos iludamos, não é só carro de militante que está aí, não. Tem gente aí que não vota no PT, que apoiou o golpe, votou em Bolsonaro, que também está nessa variável. Então, em Belém, o norte, ó, você vê até a prevalência ali de bandeiras verde e amarelas ali. Agora já há aí uma decisão aí dos movimentos em retomar a bandeira amarela, né? Ela não pertence ao partido. Bandeira verde e amarela. Você pode ver, eu já fui em Belo Horizonte, mas a gente tem Ribeirão das Neves, Minas Gerais. Não foi só a capital, né? Foz do Iguaçu. Foz do Iguaçu. Isso mostra que o movimento começa a se disseminar por todo o Brasil, né? Assim como Bolsonaro dissemina a pandemia, o fora Bolsonaro está se disseminando também. E repito, Bolsonaro, vacina já, claro que quem filma tal... E também emprego e renda para o povo. O pessoal da militância tem acostumado com atos, tem toda sabe como participar de atos, já participa há muito tempo e tal, mas os atos não são de exclusividade de militantes, não. Até porque não teria aquela quantidade toda de carro. Então, isso é muito promissor, isso é importante, né? Como toda luta política, ela se dá, né? Ela vai ganhando força, ela vai encorpando, né? E Bolsonaro que começa a colocar as suas barbas de molho, as suas latas de leite condensado de molho. Leite condensado de molho. Acho que é isso, Adir. Vamos... Tem ainda, não sei se você quer comentar, os fatos dessa semana, né? Do governo continua com as suas trapalhadas em relação à pandemia. O Brasil continua numa velocidade de vacinação muito lenta, né? E é uma dificuldade para a saúde da população brasileira, ainda com risco dessa nova variante do vírus, que eventualmente pode piorar, agravar nossa situação, né? Peraí, Renan, tem uma pergunta aqui da Márcia Benzi, eu não queria deixá-la sem resposta, ou Márcia Benzi. Por que não aceitaram? Ela bota aqui relação, mas acho que ela quis dizer delação. Né? Palocci, o mesmo continua preso para ficar de bico calado, não deram atenção. Márcio, olha só, se for outro crime do Moro, ele vazou a delação do Palocci requentado, que nem a turma do Ministério Público levava a sério. Todo mundo via que aquilo ali era uma linhavada de mentiras, mas para fazer o caldo de cultura contra o Haddad lá no segundo turno. Né? Então, o Moro vazou esse negócio. E o Palocci não está mais preso.
Palocci está solto. E o que eu tinha a dizer sobre o Palocci, eu já disse, eu não quero aqui estar me referindo a esse indivíduo. Esse indivíduo, ele desceu ao resto do chão, né? Ele é um sujeito... Não sei se perdeu dinheiro, mas perdeu a honra. Mas vamos lá, Renan. Renan, qual era a questão? Tô no mudo. É a dificuldade de enfrentamento e a continuidade das trapalhadas do governo Bolsonaro em relação à Covid e os riscos aí dessa nova variante, né? A dificuldade do Brasil de passar por essa crise. A gente pensa, Adir, eu acho que todo mundo comemorou a vacina, né? A aprovação das vacinas pela Anvisa, mas a gente ainda tem muita coisa por fazer e esse governo criminoso só deixa mais mortos nesse trajeto da pandemia no Brasil. Efetivamente, nós estamos com um governo que ele tem a reprovação do mundo todo, né? Mesmo governantes com a mesma identidade ideológica não praticam ou deixam de praticar os atos que Bolsonaro pratica ou deixa de praticar. Todo mundo aí está tentando vacinar seus povos, né? Lá a Hungria, que é de extrema-direita, a Índia, que é de extrema-direita, enfim. Me refiro aos governos. E Bolsonaro continua, né? Com seus negaceios, com seu negacionismo, continua sabotando o processo de vacinação. Nós não sabemos. As secretarias de saúde já divulgaram lá o período de vacinação, o plano, dias, né? Mas cadê a vacina? As pessoas vão aos postos e vai ter vacina? Né? Então, nem a área médica foi totalmente vacinada ainda, os trabalhadores e trabalhadoras da área de saúde, né? Então, o que nós temos... Outro dia tem gente tentando me convencer aqui a preparar um pedido de impeachment para o Bolsonaro com base em laudo psiquiátrico. Eu não gosto de misturar muito política com psiquiatria, né? Mas eu acho que eu vou topar isso, pessoal, porque não é possível. Não é possível. Se esses laudos eles me chegarem às mãos e eu me convencer da consistência deles, eu conversar com meu amigo Pimenta, eu preparo uma representação aí, alegando a incapacidade psíquica de Bolsonaro de governar, né? Acho que, no mínimo, vai ser divertido. Né? Porque não dá mais. Vocês viram a reação dele com a história do leite condensado. Então, diante da demonstração daquele escândalo, como é que ele se comportou. Eu, particularmente, acho que o Bolsonaro não tem legitimidade ativa. O que é isso? Se alguém aqui xingá-lo, quando eu digo aqui, é por aí. Se alguém, em tese, praticar crime, o que seria, em relação a outra pessoa, crime contra a honra, contra Bolsonaro não tem, porque ele xinga todo mundo. Ele desafia ser xingado. Ele desafia ser tratado da mesma maneira como ele trata os outros. Vocês viram como ele se referiu à imprensa. Os palavrões, o baixo calão, xingamento. Né? E ele faz isso o tempo todo. Então, ele não tem moral, não tem legitimidade, não é moral, legitimidade ativa processual para processar ninguém por crime contra a honra. Porque é um dos crimes que ele mais pratica, é crime contra a honra. Além dos de responsabilidade, além de outros mais graves aí, como disseminação de epidemia. Né? Então, eu estou convencido disso, viu, pessoal? Eu estava aqui, depois do que ele fez, né? Infelizmente, o Procurador-Geral da República está investigando o Pazuello, corretamente, né? Sobretudo pelo que aconteceu em Manaus. Mas e o chefe dele? E Bolsonaro? Ele obedece ordem. Como é que ele continua no cargo? O inepto completo. Foi apresentado, olha, ele não sabe nada de saúde pública, mas entende de logística. Quer dizer, ele não entende nada de nada. É mais uma boquinha aí para general. É assim que
infelizmente, as Forças Armadas estão se relacionando com o governo brasileiro, com o governo Bolsonaro. Então, pessoal, a agenda é essa mesma, é stop Bolsonaro, é fora Bolsonaro, essa é a tarefa que se impõe, é essa a luta que nós temos que fortalecer, e temos que nos aliar, independentemente do que... Depois a gente acerta contas com o que fizeram no verão passado. Mas, nesse momento, em relação ao impeachment, quem for fora Bolsonaro, todo mundo aí, como dizia um antigo publicista russo, né, chamado Vladimir Ilyich Ulyanov, os mais íntimos Lenin, né? Caminhar separados, golpear juntos. É isso que nós temos que fazer agora. Odi, deixa eu só comentar rapidamente aqui. Eu gosto muito de olhar uma ferramenta do Google que chama Google Trends, né, que é a famosa Big Data. E o termo impeachment, ele já se igualou aqui no último ano, já conseguiu ter pico igual ao início de quando a direita começou a tramar de forma mais forte, que foi logo no dia seguinte à eleição da presidenta Dilma, do dia seguinte ao segundo turno de 2014. A gente já conseguiu igualar. Na terceira semana de abril do ano passado, ainda teve mais força as buscas por impeachment, porque o negacionismo do Bolsonaro foi muito forte ali, mas o mês de janeiro desse ano já supera o mesmo período do ano passado, e com uma curiosidade aqui, buscas muito fortes no Distrito Federal, Santa Catarina, Rio de Janeiro, Amazonas, esses 4 aqui, o quinto é o Ceará, mas esses 4 aqui representando parte forte dessas buscas, e São Paulo vem logo em sexto, que é um estado importante, mas foram estados em que Bolsonaro ganhou as eleições. Então já há uma reversão também aí, né, do ponto de vista dos territórios, do apoio do Bolsonaro, e que a gente deve agora fortalecer a luta para que ela ganhe cada vez mais os corações e mentes e a gente possa recuperar, né, algum nível de dignidade à frente da presidência da República. Não, sem sombra de dúvida, aquele ajuntamento, aquele aglomerado, né, que ajudou, possibilitou a vitória de Bolsonaro em 2018, isso já está desfeito. Né? Ele não tem mais a mídia com ele, a grande mídia, a maior parte hoje é favorável, né? Cada qual com a sua gradação, cada qual com o seu grau de cinismo, cada qual com... Mas aderiu ao impeachment, né? Entende que Bolsonaro não tem condições de continuar governando, e perdeu apoio em todos os lugares, e perdeu apoio popular também. Né? Não o suficiente ainda, mas vai perder. Né? Isso demora um pouco, mas... Então, o que nós estamos vendo é isso, né? É Bolsonaro lentamente derreter, mas nós temos que tirá-lo. Ele não pode chegar em 2022. Vamos tirá-lo agora. Depois a gente cuida do Mourão. Primeiro vamos cuidar do Bolsonaro. Então, a tarefa que se impõe é fora Bolsonaro, é impeachment. Né? E o Brasil não pode... Nós não podemos permitir que o país se desintegre como está se desintegrando, em todas as dimensões. E o povo brasileiro aí amíngua, inclusive de vacina. E aí, Renan? Acho que já falei demais hoje, né? Fala, Renan. Ele fica no mudo e ele nem me avisa aqui. Eu falando um monte, dizendo que eu consegui reparar o bloqueio que eu fiz equivocado da companheira aqui, né, mas eu vi depois, ela foi acompanhar a gente pelo YouTube. Então, não teve prejuízo, mas ela já está de volta lá no nosso Facebook. Era uma bolsominion que eu tinha, só que aí eu errei o botão. Mas enfim, já está tudo certo. Pode ir, então a gente volta o nosso pedido de desculpa pelo erro involuntário. Então, no domingo que vem a gente volta para conversar com o pessoal, e mais qualquer novidade, você pode aparecer também a qualquer momento aí para comentar fatos importantes. Aqui, a Maria Tereza Cavalcante, ela disse que já agradeceu aqui. Desculpa aí, Maria Tereza, mas já está de volta. Forte abraço, Maria Tereza. Acontece. Mas é isso. Se não voltar antes, na quarta-feira,
estarei no Hora 13 lá na Rede da Resistência. Tá, pessoal? É isso aí. Um forte abraço. Bom final de domingo para vocês. Boa semana. E vamos aí. Fora Bolsonaro, vacinação e fortalecimento do SUS. Essas são as nossas palavras de ordem. Tá? Tchau para vocês.